Bem, graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui para juntos nós estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim é um privilégio e um prazer imenso estar aqui nesta ocasião para expor as Escrituras para aqueles que estão aqui presentes e para aqueles que vão nos ouvir através do YouTube. Para mim é uma satisfação imensa falar com vocês através do YouTube também e pedir as bênçãos de Deus para cada um de vocês também no nome do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de pedir a vocês que já são inscritos que interajam conosco nos vídeos, deixem seus comentários, cliquem ali no seu like ou no seu dislike para que nós possamos entender como é que vocês estão reagindo com todo o conteúdo que nós publicamos aqui em nossa plataforma. Eu peço que aqueles que ainda não são inscritos, que também possam se inscrever, clique aí no sininho das notificações, porque é muito importante para nós também. E aqueles que já são nossos inscritos, eu continuo pedindo a vocês que colaborem conosco, compartilhem nossos vídeos para mais pessoas, para os seus familiares, para os seus amigos, para que assim essa mensagem possa chegar ao maior número de pessoas e possa abençoar a vida de outras pessoas também, assim como tem abençoado a cada um de vocês. Eu sou muito grato a cada um de vocês que tem se inscrito em nosso canal. Agradeço aí pela audiência que vocês têm dado e peço que Deus continue lhes abençoando grandemente. Bem, sem mais delongas, hoje nós estaremos iniciando a exposição da segunda carta de João, e será dos versos 1 até o 6. Então, segunda carta de João, dos versículos 1 até o 6, será a exposição bíblica nesta ocasião. Aqui nós damos o pontapé inicial aí dessa série de exposições que será aí nessa segunda carta. Será uma série curta, dará em torno aí de 2 sermões, será o primeiro hoje e o segundo provavelmente virá na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Então, graças a Deus por estarmos seguindo, estudando a Palavra de Deus. Então, sem mais delongas, quem estiver com a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo na segunda carta de João, dos versículos 1 até o 6. E diz assim: o presbítero, a senhora eleita e os seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Amém? Até aqui a leitura das Escrituras Sagradas. Que o Deus eterno de Israel prossiga nos abençoando grandemente e possa abrir o nosso entendimento para compreender a sua gloriosa palavra. Então nós estamos aqui abrindo as exposições nessa segunda carta de João e pedimos que o Deus Todo-Poderoso possa falar aos nossos corações através de sua palavra. Então o nosso autor, o apóstolo João, ele começa a produzir essa segunda carta aqui por volta do ano 90 depois de Cristo. É o mesmo período que ele esteve produzindo a sua primeira carta. E ele produz essa carta aí na cidade de Éfeso, ali na Ásia Menor. Mas antes de nós analisarmos aí o conteúdo de ensinamento que nós temos aí nessa segunda carta de João, nós precisamos entender quem é o autor e quem é o destinatário dessa epístola aí que João está escrevendo.
Então o seu autor, ele se identifica aí não com o seu nome próprio, com o seu nome pessoal, que era João, mas ele se identifica como o presbítero, ou como o ancião, como traz aí a Almeida Revista Corrigida. Então ele não se identifica com o seu nome, mas se identifica com o termo aí presbítero, ou presbíteros no grego. E essa palavra aí, ela se refere não apenas à sua idade, mas o ofício que ele exercia aí na igreja primitiva. Pois presbíteros, literalmente, meus irmãos, significa ancião, como eu disse aí, ou pessoa de mais idade, mas também era um ofício aí da igreja primitiva. Então João está se identificando como um oficial da igreja primitiva. Um oficial que era encarregado primeiramente de governar a igreja e em segundo lugar aí de ensinar a congregação. De modo geral, o que esse presbítero fazia aí nessas congregações primitivas era apacentar o rebanho do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ofício esse que hoje é exercido pelo pastor. Então, presbítero, ancião ou bispo, todos esses termos aí derivam de episcopos, que é uma outra palavra aí do grego do Novo Testamento que se refere literalmente a pessoa que está encarregada de cuidar da congregação. Então, nesse sentido, nos dias de hoje, esse que era chamado aí de presbítero nos tempos de João, hoje nós chamamos de pastor, ou reverendo, como o caso de algumas igrejas tradicionais aí que chamam de reverendo também. Então, esse termo presbítero, ele aparece pela primeira vez lá em Atos, no capítulo 11 e versículo 30. Abra comigo aí no livro de Atos, no capítulo 11 e versículo 30, nós vamos encontrar a primeira vez que apareceu esse termo aí no Novo Testamento, esse termo presbíteros, que foi traduzido aí para o português como presbítero, ou no caso aí, pastor mesmo, nós podemos dizer. Então, em Atos, no capítulo 11 e versículo 30, diz assim, ó: o que eles, com efeito, fizeram enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então aqui é mencionado que algumas pessoas foram enviadas a esses presbíteros aí, que estavam sendo intermediados pelo apóstolo Paulo e pelo apóstolo aí Barnabé, que era acompanhante também do apóstolo Paulo em suas viagens. Então, desta forma, o presbítero aqui é interpretado como sendo o apóstolo João, devido ao seu estilo de escrita, que muito se assemelha com as suas outras obras, que é o quarto evangelho sinótico, ali que leva o seu próprio nome, as outras duas cartas, que é a primeira e a terceira, e também podemos citar aí o livro do Apocalipse. Embora o seu estilo literário seja um estilo totalmente diferente aí do Evangelho e das cartas, o livro do Apocalipse é atribuído como sendo obra do apóstolo João, o discípulo amado. Então ele segue aí com o mesmo objetivo de sua primeira carta. E qual era o objetivo dele ali na primeira carta? Ele segue orientando os crentes da Ásia Menor a respeito do perigo que eles estavam correndo aí devido aos falsos ensinos aí dos mestres gnósticos. Então João ele começa aí a orientar esses crentes aí de novo na Ásia Menor a respeito das heresias gnósticas. E a primeira coisa que ele salienta aí é que eles deviam se manter na verdade. Orientação essa, meus irmãos, que se aplica ao nosso contexto atual e nos leva a pensar a respeito de doutrinas estranhas que possam surgir em nosso meio e o quão nocivas elas são para a Igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o alerta de João ele segue ecoando no tempo e meio que soa para nós dizendo assim, ó, fique alerta aos ensinamentos que surjam no mundo, porque nem todos estão firmados na verdade, nem todos aqueles que se dizem mestres estão seguindo realmente o Senhor e Salvador Jesus Cristo. João ele segue repassando aqueles 3 aspectos lá
que na exposição anterior eu dizia para vocês que são as marcas de um verdadeiro eleito de Deus. E quais eram esses aspectos aí? O primeiro era o doutrinário, a fé, que a pessoa estava confessando o que cria. O segundo aí era o social, o amor que ela tinha pelo próximo. E o terceiro, o moral, que é a obediência a Deus, a sua palavra e os seus mandamentos. Então nós temos aí o aspecto doutrinário, social e moral. Esses são os aspectos aí que João alega em suas cartas, que é a marca de um verdadeiro eleito. O nosso autor, meus irmãos, ele se dirige aí a uma igreja em específico, chamando-a de electa Kyria. Isso no grego ali, os termos que ele usa ali no original. Então, electa Kyria, no português, ficaria como que senhora eleita. Que não é uma senhora cristã aí individualmente, mas é um termo aí subjetivo que João usa para se referir a uma congregação inteira. E já já vocês vão entender o porquê que era uma congregação inteira. Uma congregação que é desconhecida para nós, mas que era muito conhecida para o apóstolo João. Então, sendo assim, senhora eleita aqui é um termo que ele usa para se referir a uma igreja em específico. Porque se fosse uma pessoa que ele estava se referindo, seria necessário que ela tivesse uma irmã do mesmo nome. Olha comigo aqui, no versículo 13, os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Então, no versículo 13, o apóstolo João ele faz referência à irmã dessa igreja aí, como sendo eleita também. Então, se fosse uma pessoa que o apóstolo João estava se referindo aqui, seria necessário que ela tivesse uma irmã gêmea do mesmo nome. E isso menciona o nosso querido irmão lá, o John Stott, em seu comentário aí da segunda carta de João, ele fala a respeito disso e vai aí sublinhando aí a respeito disso e salientando que se fosse possível ser uma pessoa aqui individual que João estava se referindo, seria necessário que essa pessoa tivesse uma irmã do mesmo nome. Versículo 13 aqui da segunda carta. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Então aqui no início ele fala da senhora eleita, como se referindo a uma congregação inteira. E a sua irmã eleita aqui, que ele faz referência no final, já é uma outra igreja que era irmã dessa igreja da qual ele está se referindo. Então, sendo assim, senhora eleita aqui faz referência a uma congregação inteira aí com os seus membros. Não é uma pessoa individual. João ele usa essa expressão aí, senhora eleita, para fazer referência a essa igreja completa aí, por cautela. E por que ele faz isso? Porque no período em que João estava vivendo, estava tendo uma cruel perseguição aí, uma dura perseguição contra os crentes. E aí, por cautela, para que não se identificasse quem era essa igreja, ele usa aí desses termos aí. Então, os filhos dessa senhora eleita que ele faz referência na próxima sessão aí, faz referência aos próprios membros que frequentavam essa igreja. E o apóstolo Pedro, meus irmãos, ele faz referência à igreja que estava em Roma usando os mesmos termos aí, ele usa da mesma linguagem. Abra comigo aí em 1 Pedro, no capítulo 5 e versículo 13. 1 Pedro, no capítulo 5 e versículo 13, ele diz assim, e aqui o apóstolo Pedro ele é mais cauteloso ainda. E para fazer referência à igreja de Roma, ele usa o termo aí Babilônia. Ele não fala que a cidade era Roma mesmo. Vejam bem o que ele diz aqui, 1 Pedro, no capítulo 5 e versículo 13, aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda como igualmente o meu filho Marcos. Então aqui, Babilônia faz referência à cidade de Roma. E por isso que João aqui também ele usa dessa mesma linguagem aí como sendo algo aí por cautela, para se referir a uma igreja completa. E devido à perseguição era necessário usar desse tipo de linguagem aí subjetiva para que aqueles que chegassem ao conhecimento aí dessas cartas que eram escritas pelo apóstolo João não soubessem onde ficava a igreja, porque o Império Romano ali com a guarda pretoriana
trazia uma perseguição ferrenha sobre eles. E vocês sabem toda a história que muitos foram mortos ali, crucificados, outros foram jogados aí em um caldeirão fervente, como o próprio apóstolo João. Outros foram jogados nas arenas e foram mortos ali pelas feras, pelos leões. E desta forma os apóstolos, por cautela, para que os seus irmãos não fossem perseguidos e mortos, ele usa dessa linguagem aí meio que em códigos, para que quem chegasse ao conhecimento dessas cartas não soubesse aonde ficava e quem eram as pessoas que eram as destinatárias aí dessa carta. Então o apóstolo Pedro ele faz o mesmo aí para se referir à igreja que estava em Roma. A mensagem central aqui, meus irmãos, do apóstolo João, aqui nesta carta, diz que nós devemos nos manter aí na verdade. O doutor Hernandes Dias Lopes, ao comentar a respeito aqui dessa sessão inicial aqui de 2 João, ele vai dizer o seguinte, ó: o propósito maior desta pequena missiva é alertar a igreja a respeito da necessidade de servir a luz e a verdade. Então, o propósito maior desta pequena missiva é alertar a igreja a respeito ou acerca aí da necessidade de se viver a luz e a verdade. Então esse é o principal alerta de João aí, que as igrejas em qualquer tempo deviam viver a luz e a verdade, luz que vem de Cristo e verdade que é o próprio Cristo. De modo geral, o nosso autor exorta aqui os crentes de todas as épocas, meus irmãos, a conhecer a verdade, andar na verdade e permanecer na verdade. Esses são os principais conselhos que o nosso amado irmão, o apóstolo João aqui, ele traz para nós. Então vou repetir de novo para que fique bem frisado na mente de vocês. Ele aconselha aí primeiramente os crentes a conhecer a verdade, andar na verdade e permanecer na verdade. E daqui a pouco vocês vão entender um pouco mais o porquê ele traz esse alerta aí. Verdade aqui, nessa epístola de João, meus irmãos, na língua original, é aletheia, que significa literalmente algo que é real, algo que é genuíno. Em última análise, aqui se refere ao conhecimento do Criador, toda a revelação dele que está contida aí nas Escrituras, contida em sua palavra. Então, a aletheia aí, como eu disse para vocês, faz referência ao conhecimento pleno do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é verdade aí o que João está se referindo. Essa é a verdade, esse é o conhecimento que ele está trazendo. Não é um conhecimento oculto, é um conhecimento que eles já conheciam, mas o apóstolo João ele vem repassando e ensinando os seus irmãos. Os versos 1 a 3 nós encontramos aqui a introdução desta carta. Veja o que diz aqui, ó. O presbítero, a senhora eleita, e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e em amor. O nosso autor ele introduz a sua mensagem aqui fazendo uma observação a respeito da verdade, que aqui não é uma mera crença ou um conjunto de doutrinas, mas sim a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo e o modo como nós entendemos a sua natureza. Então aqui se trata do próprio Cristo e o modo como nós entendemos a sua natureza e a revelação que está contida aí nas Escrituras. Abra comigo aí em João, no capítulo 14 e versículo 6. João 14, versículo 6, nós vamos encontrar o Senhor Jesus dizendo que Ele é o caminho, Ele é a verdade e que Ele é a vida. Então aqui uma das coisas que o Senhor Jesus ele se identifica é como Ele sendo a própria verdade. Então no versículo 6, ele responde aqui a uma pergunta de Filipe, que diz assim: respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim.
E no capítulo 17 e versículo 7, ele diz que a palavra é a verdade. E aqui nós entendemos algo bastante claro da relação que há entre Cristo e a palavra. Diz assim no capítulo 17 e versículo 17, em uma parte de uma oração que o Senhor Jesus havia feito. Ele diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, sendo assim, o que João traz aqui é um alerta para os crentes ali da Ásia Menor a respeito do perigo que eles estavam correndo ali por causa dos ensinos falsos, dos falsos mestres ali gnósticos, ensinos esses que eram falsos e incorretos, ao ponto do apóstolo Pedro, em sua segunda carta, no capítulo 2, ele chamar esses ensinos aí dos gnósticos de heresias destruidoras. Veja aí na segunda carta de João, no versículo 1. Segunda carta de João, no capítulo 2 e versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de negarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então aqui ele fala dos falsos mestres e falsos profetas que já haviam se infiltrado no meio do povo anteriormente, no passado, e que trouxeram ali repentina destruição sobre eles. E ele alerta que outros viriam, trazendo heresias destruidoras. E esses outros aos quais ele se refere aí eram os gnósticos aí, os libertinos. Esse alerta se aplica a nós hoje e nos faz entender que a verdade não é apenas uma revelação vinda do Pai, mas é algo aí também que tem a ver com uma experiência pessoal que nós temos. E daqui mais um pouco eu vou ir explicando e vocês vão ir compreendendo o porquê não é apenas uma revelação que o Pai nos dá e coloca dentro de nós, mas tem a ver com uma experiência pessoal. Pois não adianta, meus irmãos, nós recebermos a revelação direta do Pai, mas nós não vivermos essa revelação e não aplicarmos ela em nossas vidas. Então é nesse sentido que vocês devem entender que a verdade aqui não é uma mera revelação, mas é algo que vem por experiência pessoal. À medida que você recebe essa revelação do Pai, você deve ir trabalhando com essa revelação dentro de si, para que você possa compreender ela, aplicando em nossas vidas. Então é necessário conhecê-la de modo profundo. Você tem que receber a revelação direta do Pai, mas você deve conhecê-la de modo profundo. A revelação está dada, está impressa nas Escrituras. A única coisa que nós temos que fazer é estudar essa revelação, meditar nela, aprender diariamente dessa revelação, aplicá-la em nossas vidas para que nós possamos conhecê-la de modo mais profundo e não de um modo superficial, para que em momento algum nós sejamos enganados aí por falsos mestres e por falsos profetas. Pois o que João demonstra é que os crentes na Ásia Menor deviam era depender do Espírito Santo. E como é que isso se aplica a nós? Se eles tiveram que depender do Espírito Santo em seus dias ali, hoje a Igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo deve depender do Espírito Santo para que possa compreender a palavra de Deus. Abra comigo lá em João 14 de novo, nos versos 16 e 17. Veja o que nós encontramos aqui em João, no capítulo 14, versículos 16 e 17, nos diz assim, E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então o mundo não conhece o Espírito Santo, mas a igreja conhece tanto o Espírito Santo, que esse Espírito Santo habita dentro da igreja. Então se você conhece o Espírito Santo e ele habita dentro de você, é necessário você depender dele.
Veja o verso 26, que ele diz aqui em João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então o Espírito Santo, ele ensina, faz com que nós compreendamos a palavra de Deus e conheçamos a verdade, e depois, no momento quando nós necessitamos desse conhecimento, tudo isso que nós absorvemos em cultos como esse de ensinamento, na medida que vai passando o tempo, quando for necessário e nós precisarmos desse conhecimento, o Espírito Santo nos faz entender. E no capítulo 15, versículo 26 e 27, o apóstolo João ele diz mais aqui, quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então aqui ele argumenta um pouco mais a respeito do Espírito Santo e diz que esse Espírito Santo, ele é testemunha do próprio Cristo para nós. E depois que nós recebemos essa testemunha do Espírito Santo, à medida que esse Espírito Santo vai nos enchendo do conhecimento, da verdade revelada nas Escrituras, nós nos tornamos testemunhas do Cristo também. E no capítulo 16 e no versículo 13 está dito algo mais aqui, Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então ele nos guia a toda a verdade e nos anuncia também as coisas que hão de vir. E nesse sentido, desta forma, a experiência aqui com a verdade é experiência com a palavra e experiência com o Espírito Santo. O Wisber, ao comentar a respeito aqui desses versos, ele diz assim, mas a verdade não é apenas uma revelação objetiva do Pai, é também uma experiência subjetiva na vida pessoal. Então você recebe a revelação, à medida que você recebeu essa revelação, você vai passar a ter experiência com essa revelação. Você vai trabalhar em cima daquilo que Deus te deu através da palavra e você vai crescendo em graça. Tal entendimento, meus irmãos, deve nos levar a amar a verdade e exaltar essa verdade para todo sempre. Então, se você entende a verdade, entende a revelação, à medida que você vai tendo experiência com ela, você vai amando mais e mais essa revelação, vai entendendo ela e vai exaltando ela por toda a eternidade. Os versos 4 a 6 diz assim, Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Então, o que nós encontramos aqui? O nosso autor ele se alegra ao ver os crentes dessa congregação eleita andando na verdade. E João olha para essa congregação e diz que ficou sobremodo contente por ver que eles se mantinham aí firmados na palavra e não estavam sendo enganados aí pelos falsos mestres gnósticos. E desta forma ele declara que ele não tinha mandamento novo para ensinar, mas o mandamento antigo. E que mandamento era esse? O mandamento que eles haviam ouvido desde o princípio, que o Senhor Jesus ensinou, que o profeta Moisés primeiramente havia ensinado, e que depois o apóstolo Tiago, o apóstolo Paulo havia repassado também esses ensinamentos aí a respeito do amor ao próximo como a si mesmo. Então ele fala aqui da lei régia, da lei do reino de Deus, o amor pelo próximo como a si mesmo. Em Romanos 8, em Romanos no capítulo 13, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo falando a respeito aqui deste mandamento antigo, que é o mandamento
de amar o próximo como a si mesmo. Então, em Romanos, no capítulo 13, de versículo 8 até o 10, diz assim, ó: A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então o apóstolo Paulo ele vai um pouco mais a fundo e ele diz que todo o cumprimento da lei moral do nosso Deus consiste aí no amor pelo próximo. Então, se você não ama o seu próximo, você não tem cumprido os mandamentos do Senhor. Então, é necessário amar o próximo para que você consiga cumprir os mandamentos do Senhor e consiga se manter na verdade. Porque não adianta ter a verdade intelectualmente dentro da sua mente, se quando você vê o seu irmão necessitado, você não tem capacidade de amá-lo e honrá-lo com aquilo que ele está precisando. Então é necessário equilibrarmos aí obediência com amor. Não adianta ser muito obediente aí para com as Escrituras e para com o nosso Deus se você não tem amor, porque isso aí vai se tornar legalismo. E quando você se torna legalista, você se torna aí igual os fariseus e os saduceus, que tinham muita luz na cabeça, mas não tinham nada de unção do Espírito Santo dentro do coração. Então é necessário amarmos o nosso próximo. Então, desta forma, eu já posso concluir aqui com uma única aplicação, um único ensino, embasado aqui nessa carta de João. Aqui nós aprendemos, meus irmãos, que nós devemos ser experimentados na palavra, mas não só na palavra, mas também no Espírito. As duas coisas têm que se equilibrar. Você deve entender a revelação. Depois que você recebeu a revelação direta do Espírito de Deus, que está contida nas Escrituras, é necessário você estudar essa revelação, meditar nessa revelação, para que ela se encarne em você. Então, para que possamos de fato conhecer a verdade, permanecer na verdade e viver a verdade, para que assim possamos ter capacidade de julgar os vários ensinos religiosos que existem no mundo. Porque se você não conhece a verdade, você não anda na verdade, não permanece na verdade, você vai ser levado por qualquer vento de doutrina, porque você não conhece a palavra. Mas quando você conhece as Escrituras e você está debaixo da unção do Espírito Santo, você vai ter capacidade de julgar os vários ensinamentos religiosos que há no mundo. E você vai saber o que é correto e o que é incorreto. E desta forma, não ser apenas ouvintes aí e receptores passivos, que recebem a revelação aí, mas não consegue compreender nada, é um ouvinte esquecido. Não. À medida que você se aprofunda na Escritura, você vai tendo uma fé sólida, vai desenvolvendo o seu pensamento cristão, e à medida que você conhece mais dessa revelação, nada pode te apartar dela, porque você está firmado na pessoa de Cristo, não na sua mente. Então, pois o mundo está cheio de falsos mestres e de falsos profetas. E se tem uma igreja no mundo que não conhece a palavra de Deus, quando esses homens vierem, eles vão arrebanhar esse rebanho, vão levar esse povo para junto deles e vão fazer esse povo ficar confuso e entrar em contradições. Mas se as congregações conhecem a palavra, conhecem o Evangelho, não importa quem se levante trazendo ensinamentos equivocados, essa igreja vai se manter na palavra de Deus. E deste modo, quando você conhece a palavra, você tem uma fé sólida, firmada na pessoa do Cristo. E você terá recursos aí para se defender de todos os hereges que se levantem aí no mundo, meus irmãos. Por isso que João, desde a sua primeira carta, ele vinha batendo nessa tecla que era necessário que os crentes conhecessem a palavra, para que eles não se desviassem da palavra e ficassem alicerçados na palavra. Porque quando a congregação conhece a palavra, conhece o seu Deus,
Não importa quantos falsos mestres se levantem, eles vão ficar alicerçados aí na palavra. E uma última coisa que eu quero trazer para vocês aqui, que nós como crentes devemos entender, que o fato de nós irmos crescendo em graça, isso não tem a ver com a nossa capacidade humana, isso não tem a ver com o quanto sábio nós somos, isso tem a ver com a graça que vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso é favor imerecido. O favor imerecido que Ele fez para nós na cruz do Calvário, porque nós sabemos diante das Escrituras que a única coisa que nós merecíamos por causa do nosso pecado era a morte. E Ele tomou o nosso lugar e Ele morreu em nosso lugar. E desta forma Ele ofereceu graça para nós, para que nós pudéssemos compreender a sua revelação, a sua palavra, e pudéssemos andar nela, pudéssemos conhecer a verdade, andar na verdade e viver na verdade. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente.